beleza? É ridículo, né? Eu tô expondo a minha vida, mas tá bom. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é globalização e migrações internacionais, interpretando a capa dessa imagem aí, né, de inicial. Nós temos a nossa velha senhora Europa, vestida aqui com os trajes da União Europeia, protegendo com suas garras e suas unhas enormes a Europa e chutando os imigrantes para fora do território europeu. Então já dá para entender que a gente vai querer falar dentro desse contexto. Uma observação, a gente está falando de migração internacional, a gente vai ainda falar, possivelmente na próxima aula, sobre migrações intranacionais, né? Principalmente no Brasil, a gente pensar em êxodo rural, movimento pendular, que não é migração, mas transumância, entre outras coisas. Mas nesse caso, a gente está falando especificamente de migrações internacionais no contexto da globalização. Alguns vão poder me perguntar, Lívia, por que você não está falando da diáspora africana, por exemplo, né? Das pessoas que foram forçadamente mandadas para o território brasileiro, porque o objetivo dessa aula são migrações, né, atuais, ok? Então, influenciadas diretamente pelo processo de globalização. Vamos lá. Nós temos aí imigração e emigração, né? Sendo a imigração a entrada e a imigração a saída. Os movimentos migratórios, eles podem ser involuntários, né? Ou seja, forçados, ou eles podem ser voluntários. Eu vou tentar a vida em outro lugar. Beleza? Então, o que faz que um cara seja migrante é simplesmente o fato de ele transitar para outro lugar com o objetivo de permanecer. Fui passar férias em tal lugar, sou migrante? Não. O objetivo de estabelecer morada, de permanecer, me torna migrante. Migrante legal, migrante ilegal, refugiado, asilo. Vamos diferenciar, né? Vamos lá. Então, o migrante, como eu disse, é todo aquele que reside. Aí tem uns critérios que vão dizer que migrante é aquele que reside há mais de um ano fora do local de nascimento, né? Mas fiquem tranquilos que também não é comum uma pergunta nesse sentido, não. Beleza? Aí vamos lá, diferenciei migrante. Olha que legal essa blusa. No one's illegal stolen lands. Dá para vocês lerem? Ou tá muito pequeno? Sim, sim. É igual a minha, só que a minha tá com a bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo. Ninguém é legal na terra roubada. Então, antes de escolher a blusa que eu vou dar, eu escolhi um figurino para dar aula, né? Eu falo, acho que eu vou dar essa, usar esta blusa para dar aula. Militância foi longe demais. Cara, eu adoro essa blusa, tenho um carinho por ela muito grande. Ela foi uma das primeiras blusas que eu dei aula na minha vida, assim, um aulão. E foi sobre migrações, por sinal. E aí era justamente discutir isso, né? Quem não lembra, essa bandeira que eu falei para vocês na aula de Estados Unidos, ela é muito utilizada pelos imigrantes mexicanos, né? Sobre principalmente esse discurso da marcha para o oeste norte-americana, né? Pô, roubaram nossas terras e aqui, agora somos ilegais aqui. Agora querem construir um muro, sabe? Então é uma pauta bem interessante quando a gente pensa em latinos lá no território norte-americano. E aí, eu leio uma revista que eu assino, né, que é essa aqui, se vocês já ouviram falar. É uma revista muito famosa pela qualidade do material, que é Piauí, né? É uma revista famosinha pela qualidade, o material dela é muito bom, principalmente o material né, impresso, tal, uma revista bem grande e tal. E o jornal que eu costumo ler é esse aí, né? Le Monde Diplomatique, que é um jornal francês, mas que é um jornal francês que tem a versão brasileira, um jornal bem gostosinho de ler. É óbvio, para quem gosta de ler também, jornais com uma pegada um pouco mais crítica, né? E aí eu peguei uma reportagem sobre esse Le Monde Diplomatique, porque é bem legal esse texto escrito também, eles têm
um acesso online para quem quiser depois dar uma olhada e tal. É bem na pegada da Piauí. É maneira as imagens que tem, sabe? Uns textos bem interessantes. Algumas coisas são meio ruins, mas outras são bem boas. E aí o Le Monde Diplomatique vai falar: ultrapassar fronteiras é uma questão humanitária. E esse artigo é o país para neutralidade, exatamente. Folha de São, cara, Folha de São Paulo, a galera fala que é tipo tendenciosa. Eu nunca vi tão centrão, Folha de São Paulo centrão. Assina o Globo. Assina o Globo para neutralidade e diplomacia militar. Mas, por sinal, meu pai é assinante do Globo, né, aqui em casa. É bem bom porque tem vários artigos também bem legais. Mas qual é a questão? Esse artigo é muito bom, que está nesse Le Monde Diplomatique, que ele vai falar justamente da perspectiva que os europeus sempre migraram, né? Esse discurso agora de fechar fronteiras, esse discurso de negar o imigrante, ele nunca foi vigente, por exemplo, quando a família real teve que vir desesperada para o Brasil porque estava sendo perseguida por Napoleão. Esse discurso de fechar a fronteira nunca foi, sabe, vigente no período da unificação italiana, na formação do Estado espanhol, que foi tudo repleto de conflitos armados, perseguições, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, uma migração em massa de fuga da Europa, e boa parte dos imigrantes nesse momento, início do século XIX, século XX, vieram para o Brasil. O Brasil vai ser uma grande porta de entrada de imigrantes europeus. Tanto que, se a gente olhar, analisar o nosso contexto, né, étnico, cultural do sul do Brasil, tem muito da cultura europeia, né? Muito mesmo da cultura europeia. Então a gente tentar entender que a sociedade mundial, assim, é migrante. Os povos são migrantes, sempre foram. Migraram direito, né? E quando você migra por ter a sua dignidade da pessoa humana posta em jogo, aí se torna um direito fundamental. Beleza? Então vamos lá. Nós temos causas repulsivas e causas atrativas para os migrantes. Agora, uma coisa eu garanto para vocês: as causas repulsivas geralmente são muito mais fortes. Né? Quando eu pensar assim, sei lá, por que o Brian saiu de Itaguaí? Por que ele não mora mais em Brisamar? Porque ele foi morar, sei lá, no Carvão. Aí, Brian, tu saiu de Brisamar e foi para o Carvão porque possivelmente algum fator repulsivo foi muito forte. Aumento do preço dos aluguéis, do IPTU, com a chegada de uma nova empresa, violência, algum tipo de falta de infraestrutura, o que for. O motivo repulsivo foi muito maior, beleza? E aí algo vai te atrair em outro lugar. Agora vou morar no Carvão, vou morar no centro de Itaguaí, vou morar, né, em Itacuruçá, porque algo me atraiu, seja emprego, estudo ou a facilidade de ter uma terra mais barata. Sempre vamos ter que avaliar os fatores repulsivos e atrativos, só que temos que dar um destaque para os repulsivos. Ainda mais quando estivermos falando de refugiados. Beleza? E vamos lá aí, ó, a principal rota desses migrantes, né? Uma das principais rotas é justamente atravessar aqui o Mar Mediterrâneo, né? Sair aqui. Aqui tem uma cidade chamada Melilla, né? Ceuta e Melilla, que são cidades espanholas. São da Espanha até hoje, estão aqui na África do Norte. É uma porta de fuga muito grande, né? E aí chega lá, tem os atravessadores que ganham uma grana absurda para poder tentar fazer esse deslocamento. Aqui também, ó, no Estreito de Gibraltar. Aqui a rota pelo Oriente Médio. A gente ia falar do papel da Turquia e tudo mais, né? Maior naufrágio deste ano no Mediterrâneo matou 45 pessoas na costa da Líbia. Então a gente vai ver que essa tentativa desesperada de atravessar o Mediterrâneo, né? Ela é repleta de ações violentas em muitos sentidos, né? É a violência contra a dignidade da pessoa humana, botes lotados, né? As pessoas sem acesso à água morrem no caminho. É violência por parte da guarda costeira dos países da Europa,
é violência pelos atravessadores, né, que vão utilizar de formas violentas para fazer esse... Então, são diversas formas de violência, sem contar a violência cultural, né? A violência do desraizamento, da perda dos seus laços com a sua morada, com o seu local, né, seu cotidiano. Então, são muitas formas de violência aí em jogo. É interessante a gente diferenciar refúgio de asilo, porque o refugiado é simplesmente uma questão humanitária. Então, é refugiado aquele que tem a sua dignidade da pessoa humana ferida, posta em xeque, ameaçada, por qualquer motivo, né? Por pertencer a um grupo social específico, por uma questão de raça, por uma questão de religião, por uma questão étnica. Se você é perseguido por algum motivo desse, você pode se enquadrar numa categoria de refugiado. E aí, cara, se os países assinam tratados da ONU, como a Declaração de Cartagena, por exemplo, eles são obrigados a acolher. É um direito seu fugir e ser acolhido nesses países, porque você é refugiado, você não é um migrante comum. Você não é um cara que vai sair aqui e falar, vou tentar a vida, acho que em Dublin, né? Vou lá para Dublin, vou trabalhar e tal. Não é. Você está fugindo porque os fatores repulsivos botaram em xeque a sua dignidade. Beleza? E o asilo? O asilo vai ser aquele que vai ter como centro da perseguição a perseguição política. Então, no período da ditadura militar, né, a gente vai ter a perseguição política aos artistas, a perseguição política a opositores, tudo isso vai fazer com que essas pessoas migrem e possam pedir asilo em outro país. O Edward Snowden, né, aquele caso do cara da CIA que joga no ventilador, que a CIA estava manipulando dados do mundo inteiro. E esse cara teve que sair dos Estados Unidos com pedido de asilo. Beleza? Então, até aí foi diferença de refugiado e asilo. Agora que eu vi o Patrick falando do meu QI. Foi irônico isso, Patrick? Tava gastando meu QI. Agora que eu vi quem tinha falado comigo, aqui é Elzel Vitor, né? Elzel Vitor. Elzel Vitor. E ele tem Eliana aqui também, né? Tem, uma Eliana. Eu confundo. Vocês entram com. O Vitor, toda vez que entra como Elza, eu fico assim. Meu Deus. Quem é Elza? Agora eu lembro que é o Vitor. O que tem me salvado é o sobrenome, Vitor. Porque aí eu lembro Magalhães. Aí eu lembro que é você. Mas que tem uma Eliana aí também. Começou uma obra aqui perto da minha casa, óbvio, na hora que eu tô dando aula. Vamos lá. Hoje, quantas pessoas se deslocam no mundo, né? E aí tem aí um dado da ONU também, que é da Acnur, né, que são deslocamentos. 70,8 milhões de pessoas se deslocam de maneira forçada no mundo hoje. Estou passando um fone. Tá mó barulhão. 70,8 milhões de pessoas se deslocam de maneira forçada no mundo hoje. Beleza? E aí, eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês. O barulho está muito alto para vocês, da obra que está acontecendo aqui, ou está tranquilo? Aqui tá de boa. De boa. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Pergunta retirada do site da ONU mesmo, falando sobre a questão de refugiados. Pode uma mulher requerer o status de refugiada por recear que ela ou uma filha venha sofrer mutilações genitais caso regressem ao país de origem? Pode uma mulher requerer o status de refugiada por recear que ela ou uma filha venha a sofrer mutilações genitais caso regressem ao país de origem? Né? Isso me lembra uma das cenas da última temporada de Orange is the New Black, né?
Tem uma cena que mostra isso. A menina dentro dos Estados Unidos, desde criança foi mutilada, né? E ela sempre achou normal, porque dentro do contexto social e cultural que ela vivia, ensinaram para ela que era normal a menina sentir dor. E aí, quando ela chega nos Estados Unidos, ela percebe que as pessoas, isso não é normal entre as mulheres. E aí ela tenta alegar um pedido de refúgio, porque ser mandada de volta para o país significava sofrer perseguição, beleza? Pelo fato de ser mulher. Então, sim, oficialmente hoje já é reconhecido, não em todos os países, mas a maior parte, França, Canadá e Estados Unidos já reconhecem que é uma forma de perseguição e entra como reconhecimento de condição de refugiado. Beleza? Segunda pergunta. Quem teme perseguição devido à sua orientação sexual é elegível para status de refugiado? Por quê? Por conta de refugiado, Mari? Quem teme perseguição devido à sua orientação sexual é elegível para status de refugiado, né? E aí isso é bem polêmico, e a resposta da ONU também hoje já é sim. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas trans, intersex podem ser elegíveis para o estatuto de refugiado com base em perseguição devido a um pertencimento a um grupo social específico. É a orientação do Acnur, né, que é a Partícula dos Direitos Humanos, considerar que devem ser reconhecidas como refugiadas pessoas que estão sujeitas a ofensas, tratamentos desumanos, ou a grave discriminação devido à sua orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, condição intersexo, e cujos governos não são capazes ou não queiram proteger. Por que a ONU tem tido uma preocupação muito clara com essas questões? Aí eu peguei uma reportagem do Globo, não, essa aqui foi do UOL, do Globo é outra, para falar sobre isso, né? O juiz rejeita uma proteção a refugiado LGBT porque homem não parece, né, parece não ser gay suficiente. Juiz rejeita a proteção de refugiado LGBT por homem não parecer gay o suficiente. Então, é assustador, mas o que eu quero trazer de questionamento com isso? Porque mesmo tendo um critério que é objetivo, o julgamento do caso ele é subjetivo. E é político. É subjetivo e político, né? Toda decisão é uma decisão política. Então, a galera não quer acolher refugiado. Isso é um ponto, né? Quando eu digo a galera, eu digo os estados, né? Os estados-nação. A gente tem muitos organismos super interessantes no acolhimento de refugiados. Mas hoje é um problema para os estados-nação lidar com o fluxo de refugiados. Então, a gente vê justificativas das mais bárbaras de negação de pedido de refúgio. Essa foi uma das vezes que eu achei mais marcante, né? Então, eu fico sempre imaginando, né? O que precisaria, então, para provar que você é gay? Tinha que o quê? Chegar cancelando o juiz, botando Beyoncé subindo em cima da parada? O que você precisa para provar que você é gay o suficiente, tá ligado? Você precisa lacrar? Qual é o critério? Porque o critério não tem critério, é realmente esse, sabe? Então, é subjetivo, tá na mão de um juiz. Então, muitos casos de refugiados, eles são negados pela questão da subjetividade, né? Teve um caso também de uma mulher, acho que foi na Holanda, também, que teve seu condição de refugiado negada por considerar que ela já tinha sido casada com um homem que não tinham provas suficientes de que ela realmente era lésbica. E aí mandaram a mulher de volta. Entra na questão da subjetividade, então não é sempre o julgamento justo, né? E por que a preocupação da ONU nesse sentido hoje é muito grande? Aí sim da Globo. Apesar de avanços, ser gay ainda é crime em 70 países. Em algum deles com pena de morte. Então, se você pertencer a um grupo social específico, bota em risco a dignidade da pessoa humana. Bota em risco a sua vida. Então, a ONU considera que se você, lésbica, gay, o que for, está em determinado país e você sofre perseguição, beleza? Pela sua orientação sexual, você se enquadra, sim, numa questão
de refugiados. Só que aquilo que eu mencionei, né, a subjetividade do julgamento, ok? Eu acho que um caso que ficou muito famoso foi recentemente no Brunei, né, que eles queriam aprovar uma lei de apedrejamento, né, de homossexuais, então eles iam ser apedrejados, esse é o julgamento deles. Então a gente leva em consideração nesse caso que apareceria como um refugiado, beleza? Analisando os casos de refugiados no mundo, né? A quantidade de pessoas que mais saem hoje da Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar, Somália e Sudão. Os principais países receptores, né, hoje, Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano, Irã, Alemanha. Agora, a gente pode falar também do Líbano, porque aqui é em quantidade de pessoas, mas tem um dado que é também interessante, que às vezes o país é muito pequeno, mas para a proporção de população que ele tem, ele recebe muita gente, né? Sei lá, 20% da população é imigrante, tá ligado? Mas é porque ele é um país pequeno, então isso não entra em dados absolutos muito grandes. Vamos falar da crise da Síria? Eu não vou explicar tudo de Síria, porque a gente ficaria aí 30 minutos, mas essa imagem já diz bastante sobre a crise da Síria, né? Rapidamente, a crise da Síria começa com a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe foram aquelas tentativas e alguns até conquistas de derrubada de presidentes ditadores na África do Norte. Então a gente tinha a África do Norte lá, Tunísia, Egito, Argélia, né? Esses países, todos eles governados por famílias através de ditaduras há muitos anos. E acontece que os impostos eram muito altos, haviam dupla taxações de produtos e tal. E em determinado momento, um tunisiano não aceita a quantidade de opressão imposta aos comerciantes e ele se mata. E a forma que ele se mata, né, ele vai tacar fogo no próprio corpo na rua. E isso acaba virando, né, ele virou um mártir. Isso acaba gerando uma movimentação muito grande de pessoas protestando contra esses governos. Muitos deles vão cair na África do Norte, né? Não dá muito jeito, porque entra outro tipo de ditadura no lugar. Isso quando chega à Síria, que também é um país árabe, não da África, né? Do Oriente Médio, mas que é bem próximo ali. Nós temos um presidente chamado Bashar al-Assad, né? Bashar al-Assad. O quê? O monge o quê? O monge o quê? Não entendi. Fala comigo, fala comigo. É verdade. Não, é verdade. Eu não sei se ele ficou sentado. Não sei se ele ficou sentado, mas. Bom dia, Bodiana. Mas ele era um tunisiano comerciante que taca fogo no próprio corpo em uma praça pública. Não lembro qual foi o contexto, mas eu nunca cheguei a ver se foi esse que ficou sentado, tá? E isso vai desencadear esses movimentos, e isso acaba chegando na Síria. Quando chega na Síria, nós temos um personagem específico, que é o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, ele é o presidente da Síria, um ditador também, e ele se recusa a cair do poder. E aí começa uma guerra civil entre povo e Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, ele reage violentamente, literalmente vira uma guerra civil, porque ele reage violentamente. Quem vai se aproveitar desse cenário para poder tentar ocupar aquele espaço? O Estado Islâmico, né? O ISIS, Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Para quem não sabe o que é o Estado Islâmico é um grupo que quer criar uma coisa que a gente chama de califado. O que é um califado? É um Estado-nação onde as leis islâmicas vão ser as leis do Estado. A Sharia, que é a lei islâmica, o nome que se dá à lei islâmica é Sharia, vão virar as leis do Estado. Um califado, governado por um califa, escolhido por Maomé. Essa é até um pouco da... A gente vai ter aula de Oriente Médio em breve, mas essa é até a pouca a divergência entre os xiitas e os sunitas, né? E uns vão acreditar que tem que ter o sangue de Maomé, e outros vão falar que não precisam.
o que vai acontecer? O Estado Islâmico ele quer criar um Estado com leis islâmicas. E ele é um grupo extremista. Ele vai tentar ocupar essa área. Então vamos lá. Temos o Bashar al-Assad, governante autoritário. Temos o povo. Temos agora o Estado Islâmico tentando territorializar ali, aquela região da Síria. A questão vai ficar pior, como vocês veem na imagem. De um lado, os Estados Unidos e a Arábia Saudita vão apoiar o povo contra o Bashar al-Assad e contra o Estado Islâmico. Né? Como vocês estão vendo aqui, esse cara aqui representa a Arábia Saudita, o Obama, os Estados Unidos financiando o conflito, que financiou. Do outro lado, nós temos o Bashar al-Assad e esse carinha aqui é o Vladimir Putin, presidente da Rússia, que vai apoiar o exército da Síria. Beleza? Então vira literalmente uma guerra de interesses, uma guerra que vai ter ataque por drones, por exemplo, né? Uma guerra que eles vão atacar diretamente hospitais, que é uma das coisas que o direito de guerra acaba questionando bastante, né? Que são a guerra preventiva, atacar hospitais e tal. Vão atacar hospitais. Então, a crise na Síria começa a partir disso, não acabou até hoje, né? As explosões continuam acontecendo, o conflito está lá, o IDH da Síria hoje é um dos mais baixos do mundo, mais baixo que 0,5, e a gente tem um cenário... Eu poderia inserir mais um grupo nesse cenário ainda, né? Que são os curdos. Que são aqueles povos sem Estado, buscando a criação de um Estado-nação. Os curdos, eles querem criar o Kurdistão. Então, os curdos também vão se meter nesse conflito para impedir o avanço do Estado Islâmico, né? Com medo de perder aquele território que poderia ser possivelmente um território para eles formarem o Estado dele, o Kurdistão. Os curdos, eles têm um sentimento de nação, de povo, língua, idioma, etnia, religião, sabe? Só que eles não têm um território. Assim como no passado foram os judeus, né, que viveram assim, os curdos são assim. Então, é muito polêmico, né? Entender a crise na Síria é entender muitos fatores. O que eu quero que vocês entendam na aula de hoje é que essa crise na Síria específica vai influenciar diretamente nas migrações. E aí, aquilo que eu falei para vocês, os fatores repulsivos são muito mais fortes do que os atrativos nesse caso. Importa pouco para onde eu vou. Importa mais que eu tenho que sair de um espaço como esse espaço de conflito da Síria. Beleza? Aí eu tenho duas chargezinhas para vocês. A primeira, né, a Turquia recebendo um dinheirinho aqui da União Europeia para fechar a porta de entrada para imigrantes da Síria. Porque a gente vai lembrar que a Turquia, historicamente, quer fazer parte da União Europeia, a União Europeia não aceita, por conta da Turquia ser predominantemente islâmica, né? Não aceita, e a Turquia meio que usa isso como moeda de troca. A Turquia é o grande tampão da Ásia para a Europa, né? A Turquia é um país euroasiático, que está na Europa e está na Ásia. Então, para chegar nesse espaço, a rota de entrada geralmente é a Turquia. E aí a Turquia meio que funciona dessa forma, né? Recebe o dinheiro da União Europeia para conter os movimentos migratórios de refugiados vindos da Síria, para não entrar em massa na União Europeia. Já a segunda, né? Os Estados Unidos, eu vejo você na minha próxima aventura militar, né? Porque se mete em tudo e gera os conflitos, igual foi a Síria. União Europeia, eu vejo dor de cabeça. O dono de empresa, opa, eu vejo mão de obra barata, né? Que é um dos argumentos pró aceitar refugiados. Aquilo que eu falo, aceitar refugiados não é só uma justificativa humanitária para a Europa. Aceitar refugiados também é... Olha o barulho aqui. Aceitar refugiados também é uma necessidade por carência de mão de obra. A Alemanha tem uma carência de mão de obra muito grande porque a população está idosa. Então, fazer uma política de inclusão de refugiados
se faz necessário muitas vezes para poder integrar uma população economicamente ativa. Mas essa parte é pesada, né? No corpo boiando, que é alguma das cenas fortes. Vamos falar de Síria, eu acho que é a cena mais forte, né? É essa aí. Esqueci o nome desse. Alan, alguma coisa, o nome desse menino, né? Esqueci o nome desse menino agora. Ficou muito marcado esse corpo encontrado, né, da criança no litoral da Europa, afogado. E eu achei essa imagem bem interessante, porque representa justamente isso, né? Ao mesmo tempo que é uma era da globalização, trocas, mercadorias, o tempo inteiro as pessoas viajando pelo mundo, mas a gente tem uma seletividade dos fluxos, né? A gente dita quem pode ou não entrar no território. E aí, nesse caso, essa imagem é muito marcante, porque para essa criança foi negado o direito de tentar uma vida longe dos conflitos na Síria. E aí, essa charge que eu já usei com vocês, mas que é do Charlie, né? Charlie Hebdo, que é interessante porque faz referência a exatamente esse menino aqui. Essa criança que está aqui, é esse menino. Estava tão perto do sonho americano, né? 2 menus infantis pelo preço de um. E a crítica que o Charlie vai fazer, a prova que a Europa é cristã. Na Europa, os cristãos andam sobre as águas, fazendo uma referência aí à passagem bíblica, enquanto as crianças muçulmanas afundam. Então, é uma crítica que o Charlie faz justamente que como que, né, se você é cidadão europeu, aí no caso a maior parte é cristão, as pessoas vivem harmoniosamente na Europa, tudo ok. Mas se você é uma criança islâmica, você muitas vezes não tem o direito nem de chegar no território. Que os guerrilheiros Estados Unidos treinam. Não, não, não. Ana, isso aí foi na Guerra do Afeganistão, da década de 80. Acontece no meio da Guerra Fria, Guerra do Afeganistão, entre Estados Unidos e União Soviética. É ali que a União Soviética perde a Guerra Fria, praticamente. E aí os Estados Unidos treina os afegães para combater a União Soviética. Depois desses afegães, eles criam a Al-Qaeda, né, com as táticas de guerrilha que os Estados Unidos ensinaram e tal. E a Al-Qaeda virou um organismo extremista religioso que vai organizar o 11 de setembro. Beleza? Então, foi em outro contexto. Que a gente vai até falar hoje, mas foi outro contexto. O Líbano, né? Por exemplo, o Líbano é um país próximo ali da Síria e um dos países que recebe muitos sírios, né? Não estou falando só em quantitativo de pessoas, mas aquilo que eu falei, o Líbano é um país pequeno, então, mas que recebe, comparada à população que o Líbano tem, uma quantidade de imigrantes muito grande vindo da Síria. E com a explosão lá de Beirute, né? Os discursos xenofóbicos começaram a ficar mais fortes. Né? Primeiro que o abastecimento começou a ficar difícil e os discursos xenofóbicos também. Né? O discurso de que foi um atentado e de que isso é responsabilidade do extremismo religioso, então isso é culpa dos imigrantes e tudo mais, né? Então tem aqui uma reportagem da UOL falando que o Líbano, né, desde a explosão, os refugiados eles têm passado por problemas de abastecimento e a pandemia também, né, no caso, o discurso contra imigrantes na pandemia vai ficando cada vez mais forte. Beleza? Aí, como a Ana mencionou sobre o Afeganistão está em guerra, mudando só a perspectiva, né? Esquece um pouquinho Síria. O Afeganistão, ele está em guerra desde a década de 80, desde quando os Estados Unidos invadem para guerrear com a União Soviética. E até hoje, né, toda a estrutura social e política que tinha ali foi desconstruída, foi desestruturada. Então, a gente tem hoje muitos organismos extremistas, muitos organismos paramilitares. Então, o Afeganistão vive em constante guerra. Lembrando que foi invadido pelos Estados Unidos na década de 80, depois do 11 de setembro foi invadido de novo. Então, é um dos fluxos também muito grandes de fuga populacional ao Afeganistão. Outro caso de fuga, Sudão do Sul, né? Sabe a maior hipocrisia? O meu mapa da minha parede aqui tá errado. O Sudão não tá dividido.
Tá um Sudão só. Eu tenho uma raiva, acho que eu vou pegar uma canetinha, mano. Vou fazer assim a divisão do Sudão, porque não tá dividido ainda. Eu nem vi se tem Mianmar aqui. Acho que tem. Vamos lá. A região do Sudão do Sul, qual é o contexto dos conflitos, né? Só para vocês entenderem aqui. Sudão e Sudão do Sul, né? Sudão do Sul se separa por uma questão religiosa. Na verdade, são muitas questões, né? Desde o neocolonialismo, perseguições, desde o neocolonialismo, sabe, as divergências étnicas, culturais e econômicas e religiosas são muito gritantes. Então, a gente tem muitos problemas endêmicos nessa sociedade. Então, esse caso, o maior problema é o acesso a recursos, petróleo, minérios preciosos e tal, e a questão religiosa. A maior parte aqui do Sudão do Sul é cristã e do Sudão só é islâmica. Você tem noção que esse conflito gerou de consequência para a população é que apenas 27% do Sudão do Sul é alfabetizado. De um conflito civil terrível. Mesmo com a criação de um novo Estado, os conflitos continuam por conta do domínio de recursos estratégicos, né? E aí a ONU fez uma denúncia que as pessoas têm fugido desesperadamente para os países ao seu entorno, sabe? Congo, para Uganda, para o Quênia. E aí a ONU faz uma denúncia por conta do assassinato de criança, castrações, estupros, degolas, queimar as mulheres vivas. Então, assim, entraria tranquilamente em status de refugiado. Como entrou, né? Esses países ao redor acabaram recebendo um quantitativo muito grande de refugiados. O problema é que aqui é o chifre da África, então é uma região muito pobre, com muita desigualdade, né? Muita carência de recursos, dificuldade de acesso à água potável quando a gente vai pensar aqui para a parte norte. Então, tudo fica mais complexo, né? A gente não tem políticas estatais decentes em muitos desses países, então isso dificulta o acolhimento de refugiados. Um outro caso, denuncia, falando que a ONU tem denunciado, cara, a ONU denuncia para o mundo, tá ligado? Meio que contando que as ONGs vão ajudar, e se tiver algum caso muito grave, a OTAN pode intervir. E a ONU também faz campanhas humanitárias, né? A ONU fica nesse papel de humanitário, né? Eu acho que a ONU funciona tão mal, tão mal, tão mal, que eu fiz uma prova para o terceiro ano e eu pedi para eles mencionarem. Terceiro ano não, acho que foi o segundo lá. Eu percebi para eles mencionarem uma forma de atuação da ONU no mundo, em algum momento. Eu achei que ia ser muito fácil. Sabe que 70% das pessoas responderam? Criança Esperança. Tipo, eu vou rir porque foi engraçado, porque, juro, 70% respondendo Criança Esperança. Aí eu falei, mano, essa é a prova de que esse organismo não funciona nada, porque a galera pensa de mais próximo de atuação da ONU é o Criança Esperança, então porque o bagulho tá muito errado. Então porque tá muito errado, porque não pode ser o Criança Esperança. Tá ligado? Então, tipo assim, a ONU fica nesses papos assistencialistas, né? Que é interessante, o assistencialismo é interessante. Só que é muito complexo a gente achar que, né, jogar comida de avião, até onde isso vai resolver os problemas, né, em muitos sentidos. Eu sei que o assistencialismo é necessário naquele momento. O problema é que a gente está falando de assistencialismo há quanto tempo, né? E aí os países... Mas, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Qual é o interesse dos países centrais de resolver os problemas sociais dos países periféricos? Nenhum, né? Nenhum. Eu acho aí... Eu vou sempre estar falando com a Lorena disso, porque ela assistiu a mesma série que eu. Lorena, eu acho que a gente vai... Na série 3%, que a gente assistiu, a gente vai assistindo e torcendo para que, né, o povo se rebele contra a elite. Só que quando isso acontecer, isso me lembra muito até o Paulo Freire, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Acho que sempre vai ter o domínio, né?
E aí eu acho que fica isso muito claro até. Cara, assistam a série é muito boa. A última temporada, então, fica muito claro que, mesmo na pobreza, todo mundo pobre, vão ter classes, vão ter grupos dominantes em cima de grupos menores. Né? Exatamente. Exatamente. E aí você vai perceber isso, né? Qual é o interesse desses caras? Essa é a lógica do desenvolvimento. É a divisão do trabalho. Para alguns dominarem, outros têm que ser dominados, infelizmente, né? Então a gente vai perceber. Só que o problema é que a gente está do lado dos dominados, né? A gente não está no lado dos que dominam. Eu acho que esse é o problema grave quando a gente olha para o Brasil, para a nossa classe média. A galera acha que está no lado dos dominantes, mas está no lado dos dominados, tá ligado? Cara, essa da igreja, Ana, é espetacular. Vitor, se eu te falar que eu não li esse livro, tu acredita? Eu não li. Mas a galera fala, né? Foi livro da UERJ, vai ser livro da UERJ, né? Eu não li, cara. Ah, Tia Ana leu, verdade. Eu tenho problema de ler as grandes obras. Eu não sei porquê, cara. Eu travo, assim, nessas que todo mundo lê. Eu não sei. Eu sou do contra, sei lá. Mas não tô falando que é ruim, não. A galera fala muito bem do livro. Mas, pô, essa aqui, vocês falaram sobre a igreja nesse filme 3%, na série 3%, é muito maneiro. Só pra quem não assistiu, tem um chefe religioso lá que fica doutrinando a galera. Pô, é muito maneiro essa parada. Lorena, eu tenho visto a galera falar isso também. A galera que lê fala que o livro é superestimado. É assim como aquele. A Tcheliana já leu também. Por que as democracias morrem? Algo do tipo. Tá ligado? Ô, Mari, você não é a primeira pessoa que me fala isso, que pegou o livro para ver achando que era um livro falando sobre bichinhos. Não é a primeira pessoa. Por sinal, quando me indicaram esse livro na faculdade, eu não o li. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu era idiota, eu era muito idiota, gente, quando eu entrei na faculdade. E a menina, tipo assim, era uma menina vegana. E quando ela me indicou o livro, eu falei, ah, não, deve falar de negócio de matar animais e tal. Não vou ler isso não, tá ligado? Da revolução dos bichos. Aí Que isso, velho? eu falei, vou ficar malzona, não vou querer comer carne. Aí eu falei, não vou ler não. Deixa eu comer churrasco aqui, pô. Aí o tempo passou, mano, e eu fui descobrindo que esse livro não falava disso, tá ligado? Aí eu fiquei assim, qual é, né? Que vergonha. E eu fico imaginando que eu não lembro o que eu falei pra menina quando ela me indicou o livro. Eu devo ter falado alguma merda. Eu devo ter falado, ah, não, tudo bem, eu super respeito tua opinião, mas é que nesse sentido eu penso diferente de você, sei lá. A menina deve ter ficado assim, quê? Brabo. Tem até um desenho infantil que os Estados Unidos fez dele. Sério, eu não fazia ideia. Cara, assim, eu não queria comer carne, mas eu sou uma pessoa muito fraca nesse sentido. Fui criado numa cultura carnívora absurda, absurda. É muito difícil. Muito difícil pra mim no contexto, mas é muito. Mas eu achei só engraçado que naquele momento eu também tive o mesmo pensamento da Mari, achei que fosse de bichinhos. Agora eu faço ideia de que não é. Enfim. Vamos lá. Fuga de Mianmar. Quem não conhece Mianmar, né? Cara, toda vez que eu falo Mianmar, vem uma música de funk na minha cabeça. Eu não sei se vocês vão imaginar qual é. Mas toda vez vem essa música. Eu vou começar a fazer uma piadinha com ela, porque aí eu não fico pensando na música sozinha. Né? Quem não conhece Mianmar, Mianmar é a antiga Birmânia. Fala, Lívia, menos ainda. Né? Vou explicar rapidamente. Tem uma crise acontecendo em Mianmar. Mianmar é um país com uma diversidade étnica muito grande, uma multipolaridade cultural absurda. Então, são muitos povos de origens étnicas que a gente nem conhece, a gente nem sabe de onde veio esses povos. E qual é a questão?
aí onde está Mianmar, só para vocês entenderem. Beleza? Do lado da Índia, da Tailândia. Tem um grupo chamado Rohingya. O Rohingya. Esse grupo é um grupo étnico que tem em Mianmar, que a gente não sabe direito de onde é a origem deles. Alguns antropólogos vão falar que a origem está associada aos indígenas, né? Alguns povos indígenas que tinham lá, que acabaram se relacionando com povos de outras regiões e viraram essa etnia chamada Rohingya. A questão é que esses Rohingyas, eles não são considerados como parte do território, nação de Mianmar. Eles são vistos como apátridas, sem pátria. Ou seja, eles não têm direitos, apenas deveres. Então é um grupo que sofre um certo apartheid, né? Não pode frequentar os mesmos espaços, eles sofrem perseguição religiosa, porque a predominância da religião entre os povos ali da Rohingya são muçulmanos. Tá, Lívia, qual é a religião de Mianmar? A maior parte é budista. Quando eu digo maior parte, estou falando aí de uns 70% de Mianmar são budistas. E essa região tem uma história de perseguição aos muçulmanos muito grande, né? Vamos lembrar da Índia. A Índia tem problemas graves com os muçulmanos, tanto que houve a separação em Paquistão, lembra? Território de Paquistão, onde ficam os muçulmanos. A Índia vai ficar os hindus. Então, a gente vai ter aqui um problema muito grave com esses povos rohingyas. Eles são muçulmanos, eles são perseguidos no território de Mianmar. O discurso é um discurso de limpeza étnica, de eugenia. Vocês são apátridas, vocês não são parte dessa pátria. Vocês não merecem ter os mesmos direitos que a gente. E quando eu digo os mesmos direitos, eu botei até algumas observações aí. Eles são proibidos de casar. Eles não podem viajar sem permissão. Eles não têm propriedade de terra. Então, acaba que o que acontece? Utilizam isso para poder explorar excessivamente a mão de obra, utilizar a mão de obra como escrava, né? Então, as meninas, né, agredidas sexualmente muito novas, né? Não que velhas pudessem, mas falando de crianças agredidas sexualmente, muitas vezes, né? Como forma de punição de pertencer a esse grupo Rohingya. Beleza? Então, hoje é uma migração muito forte, a galera tem, e entra na categoria de refugiados. Lívia, para onde essa galera vai? Em massa, essa galera tem ido para Bangladesh. Porque a Índia, né, é meio complexo, por conta da perseguição também a muçulmanos e tudo mais. Então, Bangladesh tem recebido muitos deslocamentos desses povos rohingyas em Mianmar. Beleza? Outra reportagem aí do estado de Minas. Na Índia hoje, o coronavírus alimenta a islamofobia. Eu tenho cada vez mais lido reportagens de hospitais na Índia que estão se recusando a tratar pacientes islâmicos, porque o discurso xenofóbico é muito forte, de que eles são responsáveis pela questão de entrar na Índia e levar o vírus, né? Eu já vi algumas reportagens falando que os islâmicos estão se tornando os novos Dalits. Lembram dos Dalits, os intocáveis, na Índia? Aquela casta inferior, que na Índia, quando tinha uma divisão de castas, essa casta inferior, caminho das Índias total, ninguém chegava perto deles. Então, basicamente isso, né? Outras formas de xenofobia hoje, né? Aí botei a China. Seu diagnóstico indica que são duas as doenças que acometem, o coronavírus e a xenofobia. Fora chinês, a culpa é da China, comedores de morcego, entre outros discursos, né? Aí lembra o nosso ex-ministro de Educação, o primeiro ex-ministro, sei lá, foram tantos, né? O Andy, aquele que tem nome estranho. Vintar, sei lá. Ele fez um comentário desse, né, nas redes sociais, que eu acho que, se não me engano, com os quadrinhos do Maurício de Souza, falando que o Maurício de Souza apoiava a China, os caracas, assim, né, que era um desenho comunista, um bagulho meio louco, assim, e falando que a China, na verdade, estava usando isso como forma de manipulação e tal. Cara, eu achei que isso estava muito distante da gente, né? E aí me mandaram uns vídeos de uns caras que ficam falando aí
Verdade. Verdade, Lorena. Os vídeos ficam falando... Os caras ficam falando aí contra a vacina, né? Aí eu fui ver os comentários, que eu falei, cara, a galera deve estar esculachando esses caras nos comentários anti-vacina. E eu parei para ler os comentários. Nunca pare para ler os comentários, né? Os comentários. Isso aí mesmo. Se vier uma vacina, eu não vou tomar, não. Tem que testar primeiro nos professores, comunistas e políticos. Eu falei, isso! Teste em mim! Vem! Por favor, isso mesmo. Estamos aí para isso, para sermos testados, né? E aí eu fiquei, cara, olhando os comentários e era surreal. Eu mandei até para alguns alunos meus, gente, olha isso, é verdade, as pessoas realmente tem gente que não quer tomar vacina. Né? Revolta Vacina, parte 2. Exatamente. Né? Só que agora, em 2020, com todo mundo sabendo a necessidade de tomar vacina. E aí, né? Xenofobia na Europa, eu adoro essa imagem, né? Um pouco ela segurando o título da Copa do Mundo, né? Com a seleção francesa composta basicamente por imigrantes, né? O Giroud, acho que não era descendente de imigrantes, e mais um outro jogador não era, de resto, a galera toda era. Mais duas reportagens aí, né? O Nexo um site legal para vocês verem algumas questões. É legalzinho, é simples, mas é legal. Como o racismo aflora diante do medo do coronavírus, chineses e outros indivíduos de origem asiática têm sido alvo de ofensas e constrangimentos públicos desde o agravamento do surto da doença. Então, vários asiáticos hoje que vivem na Europa têm sofrido muito, né, com xingamentos e tal. E o segundo aí, né, da UOL, nazismo e xenofobia surfam na pandemia e denúncias triplicam na internet. Então, a galera tem utilizado como pano de fundo aí a pandemia, né, para justificar ações justamente neonazistas, né? A gente tem que ter cuidado porque o discurso é muito próximo, o discurso neonazista é muito próximo com o nacionalista, né? Na verdade, eu sempre falo para eles, né? O Hitler não começa falando que vai matar judeu. Então começa um discurso de tipo, fora turcos, aqui grupo nação, pátria, né? Fala que, por sinal, assistam Ele Está de Volta, né? É um filme da Netflix do Hitler, como se o Hitler chegasse hoje. Será que ele conseguiria fazer tudo que ele fez no passado se ele chegasse hoje na Europa? Enfim. Galera, eu tenho uma pergunta para vocês. Também acho. Vocês conhecem o Família Dinossauro? Do Baby? Não é mamãe, não é mamãe. Vocês conhecem? Porque tipo, é tipo muito da minha época, mas não é tão da época de vocês. Você viu esse episódio? Então, eu não sei se vai dar para vocês ouvirem o áudio, mas eu botei aqui alguns minutos desse episódio para vocês, para falar de xenofobia. Espetacular. Baby, pô, sensacional. Vê se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Bom dia, Fran. Bom dia, Mônica. Mônica. Conseguiram? Então, vamos embora. Vou botar para vocês aí. É um pouquinho... Isso foi mal. É um pouquinho longo, tá? Acho que são uns 6 minutos, mas vale a pena. Vale a pena vocês entenderem todo o contexto. Eu vou ficar aqui assistindo com vocês. Cuidado que eu vou botar a risada de novo, tá? Bom dia, Fran. Bom dia, Mônica. Mônica. E se eu mudar, sai. Um sonho é azul. Sua beleza é tanta, que até mesmo a mais azul das flores ficaria verde de inveja. Tem alguma coisa no seu rosto. Deixa eu ajudar. Olha os ovos que me emprestou, Fran. Que bom, não tenho mais nada para o café e gastei o dinheiro das compras da semana. O pagamento do Dino não dá mais porque dava antes. Os tempos estão difíceis. Amigos perderam o emprego. A economia está com problemas. Que ruído foi esse que eu ouvi? Seria alguém criticando nossa grandiosa nação? Alguém cuspindo na nossa maravilhosa bandeira? Então deve ser a Mônica. Ela só estava dando uma opinião. Sua opinião nada patriótica, negativa, de esquerda e idiota. Está dizendo que devemos ignorar os problemas lá de fora? Como cidadãos patriotas, é nosso dever. De acordo com o sábio ancião, os tempos só são ruins se achamos que são ruins. Então devemos nos encher com pensamentos alegres e nossa nação prosperará.
Você só está se iludindo. Exatamente. E é esse o tipo de ilusão que fez o nosso país ser hoje o que é hoje. Eu não sei não, meu amigo. Eu tô assustado. A Mônica disse que o pessoal tá perdendo emprego. Quer ficar frio? Ela trabalha no mundo supérfluo do ramo imobiliário. Somos derrubadores de árvores. Trabalhamos numa indústria básica, sólida, à prova de recessão. Nossos empregos nunca estiveram mais seguros. Estão todos despedidos! Estão todos despedidos! 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 E agora saiam daqui antes que eu arranque a pele de vocês para fazer tamborim! Sem querer ser presunçoso, mas há algum motivo em especial para sermos jogados no meio da rua? Ou isso é mais uma de suas encantadoras brincadeiras diabólicas? O que você faz na vida, Tino? Derrubo árvores. Então olhe pela janela. O que vê? Uma vasta paisagem sem árvores. Exatamente. Já limpamos esta subdivisão inteira. Não sobrou uma só árvore. Então o que isso significa para você? Significa bom trabalho, funcionários eficientes, obrigado por um trabalho bem feito. Errado! Significa desapareçam seus parasitas inúteis. A utilidade de vocês já acabou. Agora sumam! Mas, senhor, eu trabalho aqui há 15 anos. Estou aqui há 20. Tá bem. Eu ligo primeiro para vocês quando as árvores novas crescerem. Obrigado. Daqui a 400 ou 500 anos. Sem querer ofender, senhor, mas não acha que esse problema de falta de árvores é uma coisa que a empresa poderia ter previsto há muito tempo? A companhia devia ter planejado tudo isso. Nós fomos explorados. Eu acho que já está mais do que na hora do governo entrar e começar a regulamentar essas grandes companhias. O regulamento. Epa! Como se atreve a culpar a companhia, bando asqueroso de ingratos? A culpa não é da companhia. A culpa nunca é da companhia, ouviram? A culpa é minha, não é, senhor? Não, a culpa é dele. Saco de panha, chorão. Eu vou mostrar de quem é a culpa. Dê uma olhada nisso aqui. E o relatório do dedo duro econômico? Publicado 4 vezes por ano pelo governo. Ele diz claramente que todos os nossos problemas econômicos atuais são originários de uma só fonte. Os quadrúpedes. Quadrúpedes? É isso mesmo. Está escrito bem aqui. Tem até um gráfico pizza. Então deve ser verdade. Eu quero dizer a todos vocês que há anos eles vêm do outro lado do pântano para cá, se infiltrando na nossa comunidade com suas maneiras quadrúpedes decadentes. Eu odeio eles porque são diferentes. Ih, gente, eu não sei não. Obrigado, Sr. Sheffield. Eu particularmente gostei de obter um alvo fácil para as minhas frustrações sem objetivo. Só estou fazendo o meu trabalho. Como mais números da economia e da pressão se tornaram públicos hoje, o sábio ancião tomou uma atitude rápida e decisiva ao dizer que tudo é culpa dos quadrúpedes. Eles minam os valores de nossa família com seus pescoços compridos e provocativos. Eles gastam nossas ruas e estradas com suas patas exageradas. E seu tamanho enorme provocou o colapso de nossa indústria de poupança e empréstimos. Não me perguntem como, mas foi isso. Por que os quadrúpedes são maus? Deixa eu explicar, filho. Sabe, nós andamos em 2 patas e eles andam nas 4. Então eles são diferentes e, portanto, maus. Eu tenho 4 patas. Não. Esses são braços. Mas eu ando como eles. Talvez você seja jovem demais para entender a sutileza da discriminação racial. Todos devem estar querendo saber por que chamei vocês aqui. Eu também não entendo, já que odeio ver a cara de vocês. Porém, a companhia está montando um novo programa de empregos para manter os inúteis desocupados fora da fila de desempregados durante esse período econômico difícil. Muito bom. Eu fui nomeado capataz de um projeto de construção muito importante. O Muro do Pântano Anti-Quadrúpede. Olha só. Nós dizemos que sim, vai receber um grande subsídio do governo para construir um enorme muro ao redor do pântano para que aqueles malditos quadrúpedes não se infiltrem aqui e destruam o nosso sagrado sistema de livre iniciativa. Puxa, vamos construir um muro de pedra que deve flutuar na água. Mas não é perigoso? Por isso precisamos de muitos homens extras. Aqui tem trabalho para todos. Um dos piores desastres na história de Bandia foi hoje, quando diversos trabalhadores se afogaram durante o primeiro dia da construção do novo muro do pântano anti-quadrúpedes. Sabe, nunca alguém tentou uma construção pesada na superfície do pântano antes. Parece que tudo afunda. Agora nós sabemos. Oh, meu Deus!
Espero que seu pai esteja bem. Um fato curioso nessa história. Aparentemente, quadrúpedes do outro lado do pântano se uniram durante o salvamento, arriscando as suas próprias vidas, enquanto ajudavam dezenas de empregados que se afogavam. Quem diria? Nunca foi nossa intenção separar os nossos irmãos quadrúpedes. Todos sabem que os verdadeiros problemas da sociedade são complexos demais para culparmos os quadrúpedes. Não. Toda a responsabilidade deve ser atribuída aos anfíbios. Quê? Afinal, quem são essas pessoas? Respiram ar, respiram água, decidam-se de uma vez. Ah, cala a boca! Anda, Fran. Vamos jantar com os nossos amigos. E aí, galera? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, que eu nem vi. Calma aí. Meu pai brigando comigo política. Mas meu pai falando pra minha irmã com depressão pra sair dessa. Morri. Se tem um gráfico que é verdade, não, eu tô morrendo. Percebemos que o Trump assistia. Cara, muito bom, né? Então, muito bom assistir. Cara, e assim, é espetacular, porque, pô, esse desenho, isso é década de 90, né? E é um desenho aí que, pô, de adolescente e tal, a galera vê, passou muito tempo na Band. Aí, quando eu assisti esse episódio, eu falei, cara, nada é tão atual, né? A gente pensar justamente esse momento que a gente está vivendo, que o discurso é justamente o outro, né? Os problemas da Inglaterra nunca são as excessivas privatizações, as taxas de desemprego muito altas por conta, né, justamente da mecanização intensiva. Então, nunca é o problema do neoliberalismo. O problema da Inglaterra é o imigrante. Né? Não é as escolhas que a gente fez a nível de planejamento econômico que geraram isso. São os imigrantes. E, cara, a gente tem que ter um cuidado muito grande até onde esse discurso de projetar os nossos problemas do imigrante não se aproximam não só da xenofobia, como também do racismo, né? Pensando no Brasil, na época da crise da Venezuela, a gente ouviu das mais absurdas, né, absurdos comentários sobre os venezuelanos. E, cara, eu sei que excesso de imigrantes causam problemas, mas causam problemas, vou dar o exemplo do caso da Venezuela, foi um caso que eu estudei especificamente lá em Roraima. O que o governo federal deveria fazer? É responsabilidade do governo federal resolver a questão do refugiado, porque boa parte deles eram refugiados, né? O governo federal lavou as mãos. E deixou quem resolver? O município. Aí você imagina, um município com 3.000 habitantes recebeu 2.000 habitantes. Vai ter problemas? É óbvio. Vai aumentar a violência? Óbvio. Vai ter problema de saúde? Óbvio. Vai ter gente morando na rua? Óbvio. Porque o município de 3.000 pessoas receberam 2.000 pessoas não vai conseguir dar conta, né, de acolher esses imigrantes. Mas esse lavar as mãos do governo federal acabou gerando problemas como esse. Então, a falta de políticas de inclusão de refugiados decentes, né, acabam trazendo, sim, problemas sociais graves. Não faz sentido o brasileiro reclamar sobre imigrantes. Cara, exatamente uma nação composta por imigrantes, completamente, né? Quanto de vocês aí tem a origem indígena? Ninguém. Né? Então, a gente é extremamente miscigenado. 100% indígena? Não, tu pode ter indígena, mas 100% indígena, ninguém mais, né? A gente se perdeu isso. Eu me perguntei errado. Se perdeu, né? Se perdeu, porque a gente é extremamente miscigenado. Então, até as próprias comunidades indígenas, mesmo aquela que vive mais interiorana possível lá na Amazônia, já teve contato com o mundo global nesse tempo todo. Então, a gente vai pensar que a nossa nação é extremamente, né, diversa. Então, temos que ter cuidado. Aí eu vou ter que encerrar a aula por motivo de acabou o tempo, mas a gente tem percebido como que também a islamofobia tem fortalecido no mundo.
E a islamofobia é justamente essa aversão ao imigrante, mas ao imigrante islâmico. E aí você vai atrelar islamismo, associar diretamente islamismo a homem-bomba, islamismo a terrorismo. Beleza? E aí as outras aulas vão falar um pouco disso. Islamofobia. Tem ódio pra caraca ainda, tá, gente? Não queria deixar vocês tristes, não. Mas a gente tem mais uma aula aí pra falar tudo isso. Ok? Eu juro que eu me planejei para terminar tudo nessa aula, mas não sei por que não deu. Sei que aconteceu, poxa. Será que é porque eu tinha